Olá, começa agora mais um podcast Garra no Esporte. Faz muito tempo que eu não estou aqui na bancada, né, Ednei? Tô sumida. Isso mesmo. Deu uma sumida um pouco, né, Elisângela? Estamos aqui na bancada, eu, Elisângela Tenório, juntamente com Ednei Rosa. E hoje nós vamos fazer um podcast diferenciado, que nós aqui de Cuiabá, Mato Grosso, estamos conectando com Francesca Soares, lá do Piauí. Alô, Francesca, tudo jóia? Tudo jóia. Tudo... Isso aí. Eu estava falando aqui com o Francesca que a gente está começando agora nesse sistema e ela está inaugurando aqui a gente fazer assim via remota. Mas é uma história muito bacana que a gente tem para contar hoje, né? Através da né, É Ednei? isso mesmo. Francisca, seja bem-vinda ao nosso podcast Garra no Esporte. Nós estamos muito ansiosos em querer saber mais sobre a sua história, falar um pouco sobre o time do Estrelado, né, Elisângela? Então começa, Elisângela. Francesca, ela é assistente social, ela Uhum. é bacharel em também é presidente, Ednei, do time de futebol lá do Piauí, Oeiras. Longe, hein? É isso, é a primeira vez que eu estou conectando Com com o uma pessoal de mulher. Oeiras. E, assim, uma coisa que me chamou muito a atenção é uma mulher que está à frente aí de um time de futebol, está pilotando aí. Francesca, conta um pouco aí pra gente como é que nasceu esse desejo de estar à frente, de criar aí o time de futebol Estrelada de Oeiras. Boa tarde. Quero só reiterar a fala aí, né? Ainda estamos em período de direito, porque quando a gente está num percurso, a gente não pode colocar como se já fosse bacharel, Uhum. Sim, Ainda tá. porque senão dá problemas futuros, entendeu? Na verdade, o estrelado, como eu já compartilhei uma fala a princípio, com vocês em outro momento, surgiu de uma percepção que eu tive num jogo de X1, que no caso X1 é uma modalidade também que é bem em voga aqui na região, que é futsal 1 contra 1. No caso, são 4 jogadores, com 2 jogadores e 2 goleiros. Diante da minha perspectiva, da minha visão, naquele contexto na qual tinha vários jovens que tentavam participar do evento e não tinham como, por falta de subsídio, porque a maioria dos campeonatos que tem aqui na região, para participar, tem que pagar. Aquilo ali me despertou uma certa curiosidade para me entender como de fato era a modalidade e o que eu poderia proporcionar para o jovem. Eu até costumo brincar de vez em quando que a assistente social às vezes deixa de ser profissional para ser mãe de todos, né? E o estrelado surgiu mais na minha vida, na minha jornada de trabalho, com uma missão que Deus colocou. Por que missão? Porque é um trabalho de resistência e de força e perseverança, porque não é fácil. Como foi mencionado aí no início, é uma mulher que está à frente. Sabemos que ainda hoje a mulher é caracterizada como um sexo frágil, né? É uma pessoa que não consegue estar em todos os contextos. E eu venho quebrando essa barreira, porque além de ser mulher, sou pessoa negra, mulher negra, e mais, o que mais desperta o olhar de observação do pessoal, a minha condição física, né, que eu sou PCD. Até costumo brincar comigo mesmo, eu sou o tamanho de um rato, de vez em quando. Quando eu chego até nos campeonatos, que quando pergunta quem é o dono do estrelado, aí quando vê que sou eu, mulher, Francisca, mulher. E acredito que isso é um tabu a ser quebrado, porque não é o fato de eu ser mulher que eu não posso ir além, né? Que eu não posso trabalhar esse contexto do futsal, o que mais é a modalidade futsal masculino. Tão quanto que uma fala alusiva de certos homens, a maioria das vezes, é quando o time dela é composto por homens. Acredito que o meu trabalho vem sido bem aceito em determinado contexto,
E poderia ser mais além se eu tivesse um retorno positivo no sentido de apoio logístico, né? Porque, como eu falo, meu trabalho é mais social, né? São destinados para meninos de situação de vulnerabilidade social. São meninos que a mãe não tem condição de arcar com as despesas de um, de um campeonato fora, de uma chuteira, de uma medicação a mais. Infelizmente, a gente que trabalha esse contexto social, a gente se vê engessado, porque a gente não tem apoio. E, de certa forma, que quando tem um apoio, quando tem um apoio, é o apoio de segregação. Como assim, Francisco? As questões de que eu vou ganhar o que em troca. Nunca, nunca pensa no fazer social, no bem-estar dos meninos. É por isso que até eu brinco com a irmã Patrícia, que é a missionária, que agora ela acompanha também o time, faz parte do time, né? E eu conheço ela há poucos meses, mas ela já tem colaborado muito no sentido de orientação. Francisca, vai por aqui, Francisca, não perca a cabeça, porque às vezes é difícil. Trabalhar com ser humano não é fácil, né? Então, quantos atletas que você acompanha no time? É assim, na maioria dos jogos são 20 jogadores. Quando a modalidade é futsal, porque tem a diferença, futsal de futsal. O último campeonato que foi em Floriano era o futsal, a modalidade futsal que é em campo. No total eu tinha que administrar 20 atletas, né? E por parte deles, sempre, dos meninos que me acompanham, eu tenho respeito. Isso é que mais me encoraja, né? O respeito mútuo, o olhar de perseverança e de esperança. Quando eles estão em quadro, que eles veem que eles podem dar o melhor, e esse melhor vai ter um retorno para eles, enquanto atleta, qual seria esse retorno imediato? Ser visto por outros donos de times, né? Que podem contratar eles para jogar em outros campeonatos. Porque, infelizmente, como eu mencionei, a gente não tem recursos financeiros. E não é falta de tentativa de conseguir, não. Que tentar eu tento de todas as formas. É falta de apoio mesmo. Aí a região é muito escassa nessa questão de apoio ao esporte, Francesca? Ela é muito escassa. E acredito que o fato que mais tem um fator negativo é o fato de ser uma mulher à frente. No último campeonato que eu participei, eu ouvi uma questão muito negativa em relação a isso. Que teve uma falha lá no jogo, né? E eu fui questionar. Quando eu questionei, porque além de eu ter um conhecimento técnico, eu tenho um conhecimento jurídico, né? Eu vi que não dava. O fato de eu ter questionado foi algo que deu imersão à fala negativa dos outros donos do time. Eles me trataram com indiferença e o que eu percebi que quando as outras pessoas, os outros donos do time questionavam alguma coisa no grupo de interação, eles ajudavam no questionamento, interagiam, mas quando eu colocava alguma mensagem, é o silêncio total. Você se sentiu discriminado em questão de você ser mulher? De todas as formas possíveis, mas isso aí é algo que não me abala no sentido de parar. O que te motivou? Além da questão de revelar atletas, né, que é uma coisa muito comum Uhum. no esporte, o que mais te motivou, assim, Francesca, em estar pilotando e estar à frente? Como Você eu já tinha alguma linkagem com o esporte? Tinha alguma experiência não, anteriormente? foi meu sobrinho, que o nome dele que impulsionou, foi o Antônio Neto, que chama de Gregory. E na época ele tinha 15 anos, eu estava com 17. Ele foi participar desse desafio, né, desse campeonato. Eu não sabia, por conta da minha rotina, eu não acompanhava. Eu fui assistir o desafio dele, que na época eu estava muito trabalhada essa questão aqui dessa modalidade que é o X1. E durante o desafio eu vi os meninos ao redor olhando com vontade de participar, mas só que eu me perguntava por que eles não tinham participado. Aí eu fui tentar entender.
É como eu mencionei no início, como eu falei no início, para participar tem que ter um recurso por parte familiar para fazer a inscrição do atleta, para manter o atleta. Qual é o meu diferencial? Eu até brinco, eu já fiz vários campeonatos por conta própria. Eu não cobro nem a inscrição e nem a entrada. Tudo demanda de mim, de minha parte, do, do meu projeto. Por isso que eu sempre faço menção à questão do ser social. Porque os meninos veem no Estrelado, os meninos veem no X em Ação, que é o nome do projeto voltado à modalidade, um espaço para mostrar o domínio deles com a bola. Que muitas vezes eles não conseguem nos outros campeonatos, não estou diminuindo o trabalho dos demais, mas não por uma questão de não ter espaço, mas por uma questão de recurso financeiro, que a família não dispõe. Aí chega Francisco, juntamente com o Gregory, que até eu brinco de vez em quando com ele, começa a impulsionar esses meninos aí para esse desafio, começa a fazer campeonato com a força de vontade, a esperança e a perseverança. Começa a fazer o primeiro desafio X1 por conta dessa percepção que eu tive no desafio da modalidade sub-15. Aí isso engrandeceu mais ainda o nosso trabalho, impulsionou. É aquela coisa, eu comecei quando eu pensei, eu não dá para mim, porque eu tiro do meu próprio sustento para me poder proporcionar esse momento para o menino. Não estou me questionando, eu só estou dizendo assim, que às vezes é algo que a gente se sente engessado. E já tem quanto tempo, Francesca? Já vai para média de 2 anos. Nesse último campeonato, o time estrelado ele teve um destaque, né? Porque ele chegou às finais, né? Chegou às Nós chegamos às finais, se quartas de destacou. finais, chegou às Recebemos aqui quartas. vários sites, até de Mato Grosso também, replicou aí o destaque que o Estrelado teve aí no Piauí. Então, assim, chamou a atenção, chegou a chamar a atenção nacionalmente, né? Graças a Deus. E não chamou mais por conta, como eu mencionei anteriormente, que teve uma falha da própria organização do campeonato. Que eu questionei minha fala, não foi levada adiante por conta de eu ser uma mulher. Não tive voz, não tive vez. Até o exato momento, o dono do campeonato nunca me respondeu. É complicado. E ficou visivelmente a falha, porque foi um campeonato transmitido ao vivo. Eu peguei, lógico, dentro do respeito, dentro da ética, mandei para ele, a falha está aqui, porque foi o Estrelado que ganhou o jogo, foi o Estrelado que saiu campeão da quadra. Mas só que como uma questão, o fato do Estrelado ser direcionado por uma mulher, não teve muito eloquência no meu questionamento. E qual foi o sentimento dos jogadores? De injustiça. A princípio de injustiça, e estava esperando um retorno em relação a isso. O campeonato se finalizou e nada foi dito, nada foi esclarecido. Fizeram pouco, né? Infelizmente, mas fazer o quê? Francesca, é Lumina, né, o projeto, né? É, Explica para a gente detalhadamente como é que funciona esse projeto e para as pessoas, de repente, que querem apoiar o projeto, que querem agregar, para quem quer também entrar no time, qual que é o procedimento? Como é que funciona o projeto? na verdade, o espaço do Mina é um espaço de atendimento, né? De acolhimento. Fazer com Machado é uma pessoa que tem várias ideias e gosta de executá-las e, graças a Deus, tem dado certo. É um espaço que cabe, dá espaço para qualquer profissional que se habilitar a prestar serviço, seja como psicólogo, ou psicoterapeuta, ou psiquiatra, direcionado para esses jovens, né? Um atendimento gratuito. Porque eu atendo como psicopedagoga. Mas tem contexto, tem pessoas que eu não foge da minha dimensão. Porque como eu trabalho na educação, eu sou assistente social da educação do Estado. Tem atletas que ainda frequentam a escola que eu não posso, por conta do meu contato, eu não posso atender. Aí já depende de outro profissional para dar esse suporte, esse auxílio. Aí, no caso, vem o psiquiatra. Muitas vezes eu tiro do meu próprio
salário para me arcar com essas despesas. Tanto medicação como acompanhamento psicológico, psicotécnico, né? E e mais em conta as terapias, né, que hoje em dia a gente tem que segregar, isso é importante trabalhar o emocional do atleta, principalmente aqueles que já vêm no campeonato que eles não conseguiram vencer. Isso é Deixa eu te perguntar, na sua visão sobre o poder público, tem apoiado esse seu projeto ou não? o poder municipal tem não. Em hipótese alguma, não tem. Não tem porque aqui é falei com uma história, não sei se eu posso fazer essa fala, né, de desabafo, é a política do faz de conta. Faz de conta? Faz de conta que eu estou ajudando e faz de conta que eu estou recebendo. Vou te perguntar, e como que é feita essa preparação para esses campeonatos? Como que é a forma que esses preparadores desse evento faz? Como que funciona? É pago, não é pago? Quem pode participar? Como que é nessa classificação das equipes? Tipo por chave? No caso, a seletiva das equipes, né? No caso da seletiva, agora no final do mês, a gente vai executar um torneio, né? Um torneio que vai ser a modalidade sub-10, sub-15, sub-17 e aberto. É, a gente faz um cardzinho, no caso é o Antônio Neto que direciona essa parte, e joga na mídia e os times procuram para soltar a vaga. Aí, como o nosso diferencial é que a gente não cobra pela taxa de inscrição, aí sempre, a princípio, preenche todos os times de imediato. Não tem essa resistência, não. Aí, em relação à premiação, a minha preocupação maior é essa daí, porque a arbitragem tem que ter recurso. O próprio espaço, às vezes, a gente tem que alugar, porque muitas das vezes nós fomos procurar lá do secretário de esporte da cidade um espaço para fazer o evento, ele não disponibilizou. Por conta que já tinha outra agenda, que na verdade não tinha agenda. É, procuramos recursos de apoio, de patrocínio, a gente não conseguia, em hipótese alguma, isso aí a gente nem vai mais atrás, porque a questão mais é de exposição, e desgaste, né? Aí a seleção é feita da seguinte forma: o Antônio Neto joga na rede social, no Instagram, as equipes se manifestam e ele faz a logística baseada nas equipes. No geral, o campeonato se faz com 12 equipes. 12 equipes. Já foi realizado, porque cada evento tem que ter um nome de batizado, né? O Antônio Neto já realizou 3 Copa King, que é a escolha do Rei King, no caso, rei, né? Como é um jovem, tem uma linguagem mais aberta. A premiação, eu sempre procurei o máximo de estabelecer dentro do meu padrão salarial, porque eu não posso plantar uma semente de esperança no coração de um jovem não poder suprir, né? Ao término, a equipe vencedora sempre tem a premiação de R$ 1.000, R$ 1.500 e os troféus e a medalha. E como que fica esse rateio para essas despesas? Como é que vocês fazem? É o idealizador do evento ou unifica toda a equipe para fazer esse rateio de pagar, por exemplo, a custa do. Na verdade, é só organizador mesmo, a equipe mais próxima, que no caso, no Mecânico, que é o Antônio Neto e o Guilherme, que o projeto surgiu eu contei com eles dois a princípio para poder levar mais à frente, né? Para a questão de logística e porque eles têm acesso aos outros times parceiros. Eles que sabem os atletas que entram na etapa que a gente está trabalhando naquele determinado campeonato. Entendeu? É bem. A gente Machado, é por isso que o pessoal até me quer Francesca aqui hoje tem não. Porque pelo menos a gente não se deixou levar pela escassez de apoio, né? Francesca, tem algum atleta do estrelado
te emocionou com a história de vida, que tem alguma história de vida marcante? Fazer uma história, eu sou até suspeita para falar, porque o próprio fazer uma história, o pessoal me chama até babona, né? Tia babona. O próprio Antônio Neto é uma pessoa que ele teve prejuízo social em relação a essa causa que ele abraçou. Os meninos de fora criaram uma rivalidade com ele. E em questão ele se machucou em quadro, o menino, ele se machucou em quadro, ele foi perseverante, ele procurou se reerguer. Hoje está retornando novamente no final do mês. Vamos a Simplício Mendes para uma competição que vai ter lá. Ele, o Peteleco e o Matheus representando o Estrelado, que no caso é na competição modalidade X2. E o que mais me emociona fazer com uma história, que até dá um impacto positivo para mim, eu digo, não vou mexer mais com isso aqui. Pronto, é o último. Mas quando eu vejo ele em quadra, tentando dar o melhor. No caso, também tem outro rapaz, que eu vou citar o nome aqui, que acho que me cabe, que é o Rafinha, que é de um contexto social muito preocupante, no sentido de espaço para trabalho, espaço de renda, de obtenção de renda. E todo campeonato que eu faço, ele está lá, rende, mesmo sem chuteira. Vai eu, Francisca, novamente. Não, meu filho, por causa de chuteira, você não deixa de jogar. Vou lá. Isso aí é o que mais me emociona. Quando eu vejo que ele, quando eu falo assim, a maioria das vezes um atleta chega para mim assim, Francisco, tia, né? Que todos me chamam de tia. Eu não posso jogar porque eu não tenho chuteira e mamãe não tem como comprar. Isso não seja por isso. Vá no lugar tal e pode buscar que eu vou lá acertar. Mas o que mais me emociona mesmo, fazer com uma só até uma tia babona, mas é o próprio a história de vida do Antônio Neto. Porque ele teve prejuízos por conta que ele abraçou a causa. Porque o que eu proporcionei para ele, as pessoas pensavam que era por conta da ligação familiar, mas não era. É por conta que ele foi taxado como. Uhum. Ele, na época, ele tinha 15 anos, ele pegou um compromisso de uma pessoa de fazer uma história de responsabilidade de um adulto, e ele nunca me deixou na mão. Todas as vezes que a gente levava um não, na questão de conseguir um carro para ir para outra cidade, e ele não tinha, bora, não consegui. Vamos de moto. Aí essa perseverança, esse pensamento de crescer através do esporte, através do projeto, isso aí é que me emociona toda vez, quando ele está em quadra. O Guilherme também, que também é do mesmo contexto, toda vez que ele está em quadra, que eu vejo que ele vê naquele momento o espaço, a tentativa de crescimento, isso aí me deixa mais emocionada e satisfeita e um pouco realizada. Não estou 100% ainda, porque meu sonho é ver sendo destaque, saindo daqui para ir jogar fora. E assim, foi através do Estrelato, foi através de Francisca. É um time ainda que está na fase Já vai inicial, né? financiar. 2 anos, está começando, está se organizando, né? É, E como é que é feita a rotina desses atletas, Fran? É para eles treinarem, é para eles conseguirem fazer essa reunião, para eles fazerem os acompanhamentos que são destinados aí pelo projeto. eles treinam nas quadras das escolas, né, que ainda são estudantes da rede. Toda vez que tem um campeonato, agora, como pegando como exemplo de Simplesmente, que vai ser próximo no final do mês, eles se planejam, vão para as escolas, para a quadra das escolas, fazer o treino entre si. Aí eles fazem uma logística de acordo com a etapa do campeonato. Se ser futsal, tem a dimensão de jogador que vai treinar em quadra. Se ser o futsal normal, aí eles acompanham de acordo com a necessidade. Eles treinam na própria quadra das escolas, entre si. Atualmente, no Estrelado, ele já deu espaço para outros atletas que já ficam profissionais, no caso, o Bolachinha, né, que se destacou no Campeonato Floriano, que já tem uma história de vida mais acelerada, que já passou por vários times profissionais, que hoje já joga
sendo remunerado. Isso aí já é uma forma de impulsionar o nosso projeto. E ele abraçou também a causa, né? Agora no último campeonato. Porque o projeto é mais menino, 16, 17 anos. E o campeonato lá de Floriano demandava de uma idade maior. Aí, graças a Deus, veio o Bolachinha, veio o Mimi, que abraçou a causa do projeto e hoje faz parte também do projeto. No sentido de ajudar e ser espelho de orientação por demais meninos que são mais novos. Deixa eu te perguntar, eu estava aqui, quando você estava falando sobre o projeto, sobre o time do Uhum. Estrelado, já passou alguma vez na sua cabeça, na sua memória, tipo, em criar um time também feminino? Fazer como uma história, eu até brinco, mulher dá trabalho. Não, mas não é nem por conta do. É a questão que a maioria das meninas. Aqui tem time feminino e não tem muito retorno. E eu já pensei em fazer esse leg de acompanhamento para abertura para o feminino, mas só que como aqui o contexto de futsal, futebol, não tem muito apoio, as meninas nem procuram. Infelizmente, infelizmente eu não posso, diante do meu contexto atual, eu não posso, não é algo que eu posso executar no momento. E para trabalhar essa questão da modalidade feminina, tem que ter subsídio, tem que ter o técnico preparado para isso. Menina é mais resistente, menino treina aqui por conta própria, eles mesmos sabem onde estão errando. E como eu falei, eu não tenho recurso. A mulher ela precisa mais, não estou fragilizando, de uma atenção a mais de preparo. Uma criança de 3, 4 anos, quando é do sexo masculino, ele já começa a brincar na frente de casa. É diferente. Mas eu já fiz essa provocação de tentar montar um time. Mas para isso eu tinha que ter o recurso financeiro. Ah, entendi. E outra pergunta que eu quero fazer para você, Hum, o que o time do Estrelado representa para você? uma missão. É? Durante os jogos, ela é uma pessoa calma, é uma pessoa nervosa. Conta pra gente, Francesca. Rapaz, eu sou a mistura dos dois, né? E quando eu vejo que estão passando por cima dos meninos, eu vi uma leoa. Vira uma mãezona aí de todos. Para aqueles jovens que sonham em vencer através do esporte, Francesca, que mensagem você deixa? Eu, é, eu vou até pegar com uma simbologia o nome estrelado, né? E é direcionado a uma estrela, não a uma luz. Eu acredito que quando a persistência ela ultrapassa todos os desafios, é porque Deus montou, tem um propósito de vida na vida de cada um. E eu só digo assim, não desista, porque hoje estamos numa sociedade fragilizada, né? No sentido de que muitos jovens, esse é um dos pontos que mais me impulsiona a não desistir. Muitos jovens veem o esporte como uma saída de preparação para o futuro, para dar um bem-estar de vida para a família. E É um aqui na momento minha até que eles cidade, saem da rua, é um momento que eles uhum, passam a fazer até uma formação pessoal. Muitos deles aí, de repente, até não vão se despontar e direcionar para ir à frente, mas isso aí prepara, uhum, humaniza, né? A gente tem aqui um filho nosso que ele joga basquete. Ele não está nem aqui em Cuiabá conosco, está em Belo Horizonte. Hoje está em Curitiba. uhum, Hoje está Tá, participando do campeonato. Mas a gente gosta sempre de citar o exemplo do Samuel. O uhum, Samuel, ele era um menino que tinha muita dificuldade no estudo, não gostava de ir para a escola.
desde quando ele descobriu o esporte na vida dele, a gente fala foi um propósito de Deus, porque foi uma virada de chave. Ele passou a ser incluído dentro da escola, ele passou a melhorar as notas dele. Graças a Deus, a gente teve a oportunidade de fazer com que ele tivesse um acompanhamento com psicólogas, com terapeutas. Isso aí realmente foi uma virada de chave. Mas a gente pensa muito também no jovem que hoje muitas vezes não tem essa oportunidade, né? oportunidade. Oportunidade, E verdade. pessoas como você são pessoas que Deus levanta mesmo e motiva para transformar vidas. De repente Verdade. a gente pensa nesse primeiro momento, é uma coisa que não está fazendo muita diferença. Mas ao longo do tempo você vai observar isso, Francesca, que vai mudar. Isso aí com certeza, sem dúvida nenhuma, vai mudar a trajetória de grande parte de pessoas que passaram, de jovens que passaram pelo estrelado. Eles vão ter a oportunidade de observar uma outra realidade. Isso aí leva para qualquer área da vida, seja profissional, seja familiar, seja no convívio social. É um momento realmente de aprendizado que se leva para toda a vida, né? É, o, o estrelado, ele já tem sido porta de acesso de muitos meninos, no sentido de que passou pelo estrelado é visto, como diz a história. É aquela história que é vista é lembrada. Quando um atleta ele tem uma oportunidade de participar do estrelado em determinado jogo, já outras pessoas já convidam eles para jogar em outros campeonatos. Isso aí é que me impulsiona. É, e outro fator que me chamou a atenção, a sua fala em relação a criar um time de futsal feminino, é que eu observando no meu trabalho, durante o meu trabalho de oitiva nas escolas, que seria uma forma de trabalhar a questão da ansiedade. Elucidar o esporte como uma forma de trabalhar a ansiedade nesse público dessas meninas, na alternância de 15, 17, 16 anos. Porque o que está faltando em determinadas jovens é a questão do alto valor, de se sentir útil, a utilidade feminina. Se ela se determinar a se posicionar, a ser vista como uma pessoa, uma menina, que ela pode ser canal de identidade para ser exemplo para as demais, eu acredito que isso aí poderia impulsionar mais ainda as outras meninas. E não ficar dependente de medicação. Que, infelizmente, como eu estava mencionando anteriormente, tem muitas meninas que elas estão ociosas no tratamento prematuro. E foi Menina, hoje tem abertura para isso, né? Para dar continuidade com outros tipos de trabalhos sociais aí voltados para o esporte, né? Uhum. Eu acredito que no público feminino eu queria trabalhar nessa dimensão, de trabalhar o esporte como uma questão de autovalorização, de protagonismo Hoje feminino. aqui em Mato Grosso, Francisca, a gente vive uma triste realidade. Mato Grosso pontua aí como uma das cidades mais violentas, do estado mais violentos aí, para uma mulher se viver. Então, o índice de violência, de feminicídio aqui tem crescido muito. Isso aí acontece também no Piauí, em Feiras. Não, graças a Deus, porque não tem, pelo menos eles não têm esse contexto devastador, não, graças a Deus. Não teve caso, não, mas é uma preocupação, porque é uma preocupação geral, porque hoje eu estou com essa fala, amanhã, não, amanhã Deus presente, ninguém sabe, pode mudar, né? É, é, Só que aqui em Mato Grosso a gente tem se esforçado muito em empenhar em projetos e ações voltadas a isso. É uma causa até pessoal nossa. Mas vamos lá. Você já jogou ping-pong, Francisca? joguei não. Ping-pong, agora é a hora. Mas então, agora a gente já vai começar a treinar. Nós vamos fazer perguntas rápidas para você dar também respostas rápidas. Vamos lá, Ednei? Vamos lá. Tá Cadê? enxergando aí, Ednei? Me ajuda Vamos lá aqui. então, vamos começar. Número 1. Um sonho? Um sonho? Ganhar na loteria e aumentar a dimensão do meu projeto. Opa, Tá. olha aí. O que o estrelado representa para você?
uma grande missão que Deus colocou na minha vida. Uma palavra que define Oeiras, força. Uma palavra que define Oeiras é fazer com uma história. Preconceito. É, preconceito. Qual foi o momento mais emocionante do projeto? Foi no, agora no campeonato, que os meninos estavam perdendo. Que o primeiro gol eu chorei igual menino pequeno. Eu vi o que a viagem tinha dado certo, não pelo sentido que eu fui com o sentido de ganhar, mas porque criou uma imagem negativa acima do time, por o time ser de uma mulher e o Estrelado ser um time pequeno de um projeto social. Quando os meninos começaram a ganhar, eu agradeci, louvei a Deus pela bênção e eu estou na rota certa. O que nunca pode faltar no estrelato? A união entre Francisca Tia, Francisca Assistente Social, Francisca Pessoa e os atletas que fazem parte da família Estrelado. Foi demais. Francesca, a gente já está chegando aqui para a reta final do bate-papo. Eu queria deixar aberto aqui para você pedir mesmo o apoio aí dos patrocinadores, para quem quer interagir com o time, para quem quer apoiar o time, como procurar, qual a forma de contato, explica aí para gente. Para quem for buscar entender e apoiar nosso projeto de fora, porque em casa não está tendo muito retorno, pode procurar vocês, que graças a Deus são um intermédio que Deus colocou na minha vida, que está acreditando no nosso trabalho. Esse momento aqui é um momento de valorização do projeto. A missionária Patrícia, que também faz parte hoje do time, o companheiro dela. Pode procurar qualquer um de vocês e buscar entender de qual forma pode ajudar o Estrelado. O que o Estrelado precisa hoje? Provento. Porque Francisca está engessada. No sentido de que chegou na dimensão, num contexto muito elevado, graças a Deus. Como assim, Francisco, um contexto muito elevado? Porque o estrelado hoje, na hora que você coloca que o estrelado vai para o jogo, é muita competitividade em cima do menino. O menino precisa de um preparo, o menino precisa de um retorno, o menino precisa de um técnico físico que eu não tenho. Quem puder aí oferecer um técnico aí, pelo menos de longe, também já ajuda. É muito. E também em compartilhar nosso trabalho. Porque quanto mais compartilha, mais tem visibilidade. Não é só a questão financeira, não, mas o respaldo. Mostrar que. Acredito que o compartilhamento do projeto vai mostrar para as pessoas da Terra que os de fora estão dando mais alusão que eles. O Lumina já está se preparando aí para o novo torneio, um novo campeonato? Vai ser lá em Silvio também, no final do mês. Vai 6 atletas representando. Espero que dessa vez nós ganhemos, em nome de Jesus. Vai sim, Vai vai ser. sim. Para ver como é o questionamento da questão da resistência feminina. Eu estou bem que com impasse, até não estava muito bem, agora que eu estou melhor. O próprio dono do evento questionando, colocando barreiras infundadas, sendo que eles estão pautando algo que eu acredito que não é plausível. Aí, quando se fala que é Francisca na à frente, eles começam a colocar em pesquisa onde não tem. E essa é uma das questões que tem que ser questionada, tem que ser trabalhada, quebrada, tem que ser quebrada. Porque acredito que Francisca hoje, eu até brinco, Francisca hoje, eu sou espelho para muitas pessoas. Espelho de resistência, e eu não quero deixar isso transparecer como um fator negativo para ninguém. Porque eu quero ser espelho de perseverança. E esses rapazes aí que estão com esse pensamento vazio, eles deveriam se ater, olhar o nosso projeto com olhar clínico profissional. Não ver Francisca mulher, ver Francisca assistente social, ver Francisca profissional. Esse é o ponto.
Então é isso, Ednei Rosa. Obrigada, Eita. E Oi, qual que é a rede social do time do Estrelado? o Estrelado em si não tem rede social, não tem não. Vocês ainda estão Tem, preparando ainda, né? tem o projeto que foi iniciativa é o X1 em Ação, que tem já a página já. O X1 em Ação, o Estrelado em si não foi discriminado uma página direcionada só para ele, não, de forma individual, não. É o X1 em Ação. E faz parte. É isso, Francisco. Olha, nós agradecemos de coração sua participação aqui no podcast Garra do Esporte. Estamos aí de portas abertas. Quando já tiver mais novidades, pode entrar em contato conosco. A gente vai estar atendendo, vai estar dando esse suporte com as matérias, com as entrevistas e colocando assim à disposição mesmo do crescimento do estrelado. A gente falou que tem um esporte mesmo. Não se acanhe em falar que você tem uma causa pessoal, que aqui o Garra no Esporte nós também começamos a partir de uma causa É, pessoal mesmo, que foi nosso filho, e que cada dia nos incentiva, e aí a gente fala sobre basquete, fala sobre futebol, sobre futsal, várias pessoas participam aqui do debate conosco na mesa, e assim, o que der para a gente dar o apoio, nós vamos estar aí direcionando aí para o Estrelado, muito sucesso, muitas bênçãos. Você está em boas mãos aí com a missionária Patrícia. Ela nos mantém aí em oração. Ora também com o nosso atleta, Tranquiliza. o Samuel. Isso é uma coisa muito importante mesmo para a nossa vida e com certeza vai fazer a diferença aí também na vida dos atletas aí do Estrelado. Amém. Muito sucesso. Eu agra- Que Deus esteja abençoando vocês aí. Estamos juntos, né, Ednei? é isso aí, Elisângela. eu agradeço o espaço. É a primeira vez que eu me proponho a fazer um debate assim. É a primeira vez Vai ser a e primeira de muitas já. Daqui a pouco abre mais, vamos expandir amém. mais ainda aí o estrelado. Eu tinha uma resistência e a irmã Patrícia, a missionária, ela tá quebrando isso aos poucos, né? Porque ela me mostrou que eu tenho que persistir, que eu tenho que trabalhar a minha imagem e de aceitar para me poder caminhar mais à frente. Não é E fácil. agradeço. A barreira hoje da mulher está se colocando profissionalmente, até mesmo à frente de um projeto. Não é fácil, mas é uma missão que Deus tem colocado em nossas mãos, até para a gente Verdade. fazer a diferença aí na vida de muitas Outras pessoas. pessoas. Eu falo, Deus me levantou muitas vezes assim para estar à frente de equipe de comunicação, para estar como jornalista, para hoje eu estou também dentro de uma TV, e não é uma coisa que é só para mim, que vai servir só para mim e para minha família. Mas isso é um exemplo e abre portas, porque amanhã outras mulheres também vão estar nessa posição, vão estar motivadas aí a estar pilotando outros times, no nosso caso aqui, outras mulheres também, outras meninas vão estar à frente também, já estão assim à frente de trabalho de comunicação e a diferença começa a partir de nós, à Não, frente e a gente vai pilotando. e no meu caso, não é nem tanto só o fato da figura feminina, também tem a questão da minha condição física, né? Sim. Que muitas eu conversa. Muitas pessoas, eles limitam pessoas que são pessoas com deficiência. É. Eles querem caracterizar os deficientes como uma pessoa mórbida, sem utilidade. Isso aí eu tento quebrar isso em todos os lugares que eu vou. É. Infelizmente, é uma realidade. Eu acordo todas as manhãs e falo para Ednei, acordei, abri os olhos, estou viva, tenho mais uma oportunidade. Então vamos para cima, vamos fazer o melhor, vamos fazer diferente, né? É isso Amém. aí. Amém. Gratidão, viu? Gratidão. Francesca, você tem mais algum recado? Não, tudo ok. Obrigada, viu? Obrigada a você. Então, pessoal, vamos chegando no nosso final do podcast Garra no Esporte, né, Elisângela? Isso aí, foi um prazer hoje estar aí dividindo a bancada com o senhor. Então, pessoal, vamos terminando por aqui o podcast. Até a próxima. E vem novidade aí, tá?
Acompanhe a nossa rede social do Garra no Esporte que vem novidade.